Esta chamada está sendo gravada. Senhor, não consigo entender por que me amas assim. Teu grande amor tomou conta de mim. Eu sei que o teu amor é um precioso atributo de origem celestial, que em fragrância não há igual. É triste saber que foi preciso teu sangue derramar e grande dor provar, porque tinha que ser assim. Não havia outro meio de mostrar esse amor por mim. Fui liberta do pecado, graças a ti, Senhor, e o teu amor. E nós, o que fizemos por Jesus, enquanto ele sofria naquela cruz. E nós, o que fizemos por Jesus, enquanto ele sofria naquela cruz, naquela cruz. Bem, bom dia mais uma vez. Feliz sábado, né? Hoje é o sábado do Senhor, dia de descanso. Feliz sábado para vocês mais uma vez. Que bom que estamos aqui hoje sábado para nos refrigerar, descansar e buscar mais uma vez o batismo do Espírito Santo. Estou muito feliz porque hoje nós estamos no 6º dia de desafio. Quantos desafios têm sido, hein? Tanto para mim, eu acredito que para vocês também. Se vocês estiverem acompanhando na íntegra, assim, ali o resumo, né? Os conceitos que é colocado aqui, isso é para fixar na nossa mente todos os dias como que nós devemos e nos conscientizar que nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Então, isso é sempre um lembrete. E Deus é tão bom, tão maravilhoso. Está sempre nos lembrando para que a gente sempre retorne ao ponto que Ele deseja que a gente esteja, para a gente cuidar da nossa saúde. Então,
temos aprendido todos os dias um pouquinho e temos reaprendido, né? Reforçando aquilo que nós já estudamos antes. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vocês leem ali uma mensagem, eu vejo que muitos sinalizam, outros não, mas a maioria estão ali participando, fico feliz por isso. Mas essa mensagem, ela é para todos. Esse lembrete é para todos, porque Deus quer que todos nós tenhamos, né? Saúde. E temos experimentado na pele. Quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos sendo bem-sucedidos, né? Quando fazemos alguma coisa que desajusta a nossa saúde, a gente ali colhe também os resultados. Então, isso é uma realidade. A gente precisa, então, todos os dias estar nos lembrando que a gente precisa fazer. Até que a gente tenha uma maturidade o suficiente para entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? E ontem nós estudamos ali, pode o antídoto mudar a cor da sua pele? E nós vimos que não, né? Não pode. Então, assim também nós não podemos mudar, se não for pelo poder de Cristo. Por isso essa busca constante, por isso essa luta. Por isso esse processo onde nós nos colocamos diante do Senhor todos os dias, para que a gente se fortaleça, vai aprendendo, vai se permitindo, e o Espírito Santo vai trabalhando, e vai nos dando, então, esse preparo, até que a gente chegue ao ponto em que Ele deseja que a gente esteja, porque o plano de Deus, o propósito de Deus é que a gente tenha saúde física, mental e espiritual. E é por isso que Ele sempre nos dá na medida certa, no tempo certo que a gente precisa. É a palavra, né, que é o conhecimento. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte, porque senão não tem como, as coisas não vão acontecer. Juntando, né, a força humana com a força divina. E hoje, o tema aqui desse primeiro momento que nós temos aqui é um passo por vez. Precisa a gente, né, fazer de uma vez. Quando eu iniciei o processo de ser vegetariano, eu comecei, né, aos poucos, desde os primeiros passos, e o Espírito Santo foi me guiando, foi me conduzindo, e eu senti muitas experiências fortes de confirmação que eu estava no caminho certo. E eu ainda não tinha conhecimento dos outros remédios, mas apenas eu fui sendo direcionada, até chegar o momento que eu fui conhecendo na íntegra, né, sobre os outros remédios de Deus. Então, o Espírito Santo vai nos guiando, né? A gente vai se colocando, ele vai ajustando, ele vai nos colocando onde ele deseja que a gente esteja. Então, nós vamos meditar em Provérbios. Vocês estão me ouvindo aqui certinho? Ainda tudo bem com o som? Porque eu estou aqui um fundo musical hoje. Ontem eu tive uma experiência muito gostosa com Deus, sabe? Tá dando uma interrupção, mas pouquinho. Tá dando? Se tiver, vocês me né? falam. Tá? Se tiver, vocês me falam, tá? Tá cortando? Sim. Melhorou agora? Melhorou. Vocês me comunicam que aí eu vou melhorando aqui. Ontem eu tive uma experiência muito boa, sabe, de conexão com Deus, porque assim, a nossa vida ela é muito corrida, né? E a gente está se desafiando a passar mais tempo em oração. Muitas vezes, as nossas orações, o nosso momento com Deus, o nosso estudo, ele não faz sentido, porque às vezes a gente está ali, mas a nossa mente está em outro lugar, está nas tarefas, é aquela correria, aquela demanda toda, e a gente não se conecta com Deus, não se conecta com o Espírito Santo, e a gente não consegue visualizar, né, o que a gente está fazendo naquele momento ali. E aí, o que acontece? Fica monótono, fica algo vazio. Aí você terminou seu momento ali naquela correria, você já vai pensando no que você já tem que fazer, e o dia é um dia, com certeza, Deus está ali com você, mas e você? Será que você está de fato com Ele? Então, isso muitas vezes ocorre na nossa vida, a gente acertando, aliás, a gente fazendo, tentando acertar com isso na nossa vida. E ontem eu pude sentir a presença de Deus aqui.
coloquei um fundo musical aqui e comecei a me preparar. Hoje a gente vai estar fora. Estava me preparando para a mensagem de hoje e em oração, me preparando, eu pude sentir, né, a presença de Deus. Eu falei, como que é importante esse momento a gente meditar, a gente refletir, e como que é importante esse momento da gente se conectar. Então, a cura, ela começa exatamente ali nesse momento. É um trato que Deus nos dá quando a gente se conecta com Ele, né, por meio da oração, por meio da meditação. Ouvir o Senhor, o que Ele tem para nós, o que Ele quer nos falar, isso é maravilhoso. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que nessa jornada, né, de 21 dias, onde a gente está se esforçando, se desafiando a orar mais, a estar mais na presença de Deus, que seja uma experiência sobrenatural para cada um de nós, para cada um de vocês. Ok? Eu quero orar com vocês antes da gente entrar aqui nesse primeiro verso. Aliás, eu já vou ler com vocês, porque a gente ora em seguida, já conscientizando do que está falando aqui. Então, qual que é o tema de hoje? Um passo de cada vez. E por onde começa? Provérbios 16, 3 diz, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, tudo começa, o primeiro passo é você se consagrar, é nós nos consagrarmos a Deus. E o que a gente está fazendo aqui nas primeiras horas da manhã? Estamos nos consagrando, estamos nos entregando, estamos buscando o conhecimento do alto, nos fortalecendo, buscando o renovo através do Espírito Santo, né? Buscando o poder, buscando nos capacitar. Então, esse é o primeiro passo. Estando em conexão com a palavra, e meditando, buscando a presença do Senhor. Esse é o primeiro passo. E aqui no conselho sobre o regime alimentar, na página 16, tem um conselho aqui para nós que fala assim, todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolhe ser. Então, qual foi a pergunta de ontem? O que você quer ser? Ou como que você quer que a sua saúde esteja daqui a 5 a 10 anos? Essa foi a pergunta, né? Que foi feita. E aí, agora, eu tenho uma escolha a fazer. Eu preciso fazer uma escolha. Como falou que agora, todo homem, toda mulher, todo ser humano, porque isso aqui é para todos, em grande medida, ele tem a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que ele escolher ser. Então, o que nós estamos escolhendo ser hoje? Se nós escolhemos, né, cuidar da nossa saúde, se a gente sabe que o alimento faz mal para a nossa saúde, a gente vai escolher o quê? Eliminar. Nós temos aprendido sobre o alimento inflamatório, aquilo que faz mal, aquilo que pode, aquilo que não pode. A gente tem aprendido que o exercício físico é tão importante quanto o alimento, que quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a importância do exercício físico. Então, nós estamos, né, praticando ou estamos em desconexão com aquilo que a gente fala. Então, isso é para cada um de nós, né? Então, Deus nos dá o alimento na medida certa. Eu falo que essas mensagens, elas são um alimento, porque há em nós um desejo tão grande, né, de mudar o estilo de vida, de melhorar, mas não adianta simplesmente, né, ter vontade, não adianta ter querer. A gente precisa, além de ter consciência, precisamos dar o primeiro passo, precisamos agir e buscar força em quem pode realmente nos dar, para que então haja uma mudança, como também nós aprendemos ontem. A gente precisa ter essa consciência, temos que fazer a nossa parte, né? Mas contando com a força que vem do alto. Então, é uma unificação. E o desafio de hoje, né, eu quero falar para vocês aqui, vou colocar no grupo também, para a gente ir se conscientizando, quais serão os seus primeiros passos, ou você já deu os primeiros passos, porque há dias nós estamos falando sobre isso aqui, né, tivemos os 10 dias de oração, falamos, e agora estamos novamente. Mas aqueles que já deram os primeiros passos, continue firme, dê o segundo agora, dê o terceiro. E quem ainda não deu o primeiro passo, então aqui a pergunta fica para você. Então, defina ações diárias, semanais e mensais para alcançar os seus objetivos. Então, que tal começar? Se ainda você não começou, que tal começar?
Então, eu estou sempre fazendo, me desafiando. Eu estou sempre fazendo algo que vai me levar a fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. E muitas vezes eu tenho dificuldade. É um desafio, é um propósito de 7 dias, é um propósito assim, porque foi em uma jornada em que eu fui curada. Então, eu aprendi que o primeiro passo é exatamente isso aqui. Provérbio 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Então, aqui nós estamos trazendo para a nossa saúde, né? Física, mental, espiritual, mas isso que abrange tudo na nossa vida. Deus quer nos abençoar por inteiro e quer também que tenhamos saúde integral. Então, que Ele nos abençoe nesse dia, nesse santo dia dele, que nós possamos descansar e estar refletindo, né, nos passos que foram dados aí, nos desafios que foram dados, para a gente realmente refletir e entender que nós precisamos fazer a nossa força, a nossa parte e buscar a força que vem do Senhor. E assim a gente vai caminhar lado a lado com Ele, né, recebendo do alto esse poder do Espírito Santo para a gente tomar decisões que são muito importantes na nossa vida. Então, isso aqui, esse passo envolve o segundo passo, né? Que são as decisões e a gente definir aquilo que a gente precisa fazer. Envolve todas as áreas. E engloba também todos os remédios, desde um simples tomar água, né? Ontem a gente estava numa roda terapêutica ali, e eu fico maravilhada de ver como que as pessoas lá fora, elas estão sempre instruindo. Eu vejo elas falando dos outros remédios de forma inconsciente, mas orientando. Então, eu vi uma das mentoras falando, né, para uma paciente: olha, tome água, porque a água vai ajudar no cérebro, vai ajudar a te ajudar também no sistema emocional. E foi falando os motivos, eu fiquei ali, olha só que interessante. Então, o quanto que é importante, e é um detalhe que a gente, às vezes, ignora, né? Então, é um remédio tão importante quanto os outros remédios. Então, nós não podemos negligenciar, temos que dar atenção a todos, para que a gente possa ter saúde. Então, como nós aprendemos ontem também, o conselho ali de Paulo, né, cumprimentando ali o povo naquela época, que ele dizia: eu desejo que vocês tenham saúde. E o desejo de Deus para nós também é que nós tenhamos saúde. Então, vamos orar por isso, para que a gente possa continuar dando aí um passo de cada vez. Então, se você ainda não começou, comece. Se você começou, continue se esforçando, porque o Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, e você vai conseguir chegar onde você deseja, para que daqui a 5 anos ou 10 anos vocês estejam saudáveis, preparados, né, para o maior evento que vai acontecer. E qual que é o maior evento? Né, a volta de Cristo. Então, Ele quer que a gente tenha saúde exatamente para isso, para a gente estar pronto para esse dia, e para a gente também permanecer aqui nesse mundo. A gente tem tanta doença, né? Para a gente conseguir permanecer nesse mundo cheio de doenças, e Ele está nos livrando e nos protegendo contra as enfermidades. Então, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Eu quero que você, aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado por mais uma vez aqui estamos, Senhor, dar uma sequência no estudo do ano bíblico, e também, Senhor, esse primeiro momento onde nós estamos refletindo, nos motivando, Pai, a nos conectar mais com o Senhor, a desenvolver em nós, Pai, o conhecimento, o autoconhecimento de o quanto que nós precisamos cuidar da nossa saúde, e o Senhor tem nos dado aqui, cada dia, assim, uma receita. Essa forma que nós temos aqui, Pai, de buscar, é uma forma que nós estamos nos desafiando, porque, Pai, muitos aqui já deram o primeiro passo, assim como eu também, mas a cada dia nós precisamos avançar, e tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que precisam ser mudadas, Senhor. Nós temos aprendido que, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, nós precisamos do Senhor.
precisamos do seu poder, Pai, que possa agir em nós, que possa, Senhor, nos ajudar a avançar a cada dia. Então, nesse momento, nós queremos dizer que nós damos permissão para o teu agir. Age, Senhor, em cada um de nós, em cada família que está aqui aprendendo, buscando, desejando também, mas que nós possamos nos apegar, segurar nas tuas mãos, nos consagrar cada manhã, para que assim, dessa forma, dando permissão, Senhor, que haja mudança nas nossas vidas. Fica conosco, Espírito Santo, continue sendo nosso professor e nosso mentor, continue nos orientando, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos curando, porque cada vez que nós estamos na tua presença, nos conectando com o Senhor, nós estamos, Pai, nos curando. Isso é maravilhoso, porque o Senhor trata, Pai, tudo aquilo que precisa ser tratado em nós, na nossa vontade, nos nossos desejos carnais. O Senhor vem tratando, o Senhor vem nos colocando em nós um desejo, Pai, de melhor servir o Senhor e também de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pai, eu coloco a cada um aqui nas tuas mãos, eu peço uma bênção especial pela lista de pedidos, de nomes que estão ali, porque eu tenho orado todos os dias, Senhor, são muitos nomes. E aqui na sala eu não consigo citar, mas sempre estou citando eles diante de ti. E mais em especial hoje eu quero citar aqui a minha mãe, que o Senhor derrame sobre ela as tuas bênçãos, curando a ela, Pai, naquilo que precisa ser curado ainda, tratando aquilo que precisa ser tratado, e assim, que todos, Pai, possam permanecer firme naquilo que aprendeu, porque as enfermidades, elas vão voltar, se nós entendermos que precisa ser feito e não fazer. Isso é um fato. Então, nos ajude, Pai, a permanecer no conhecimento que o Senhor tem nos dado, através, Pai, da Tua palavra, através dos seus remédios do Senhor, que nós possamos aplicar e viver isso na íntegra, para que tenhamos saúde e saúde em abundância, para que tenhamos vida, vida em abundância, como o Senhor nos prometeu. Eu oro nesse momento, e eu nos declaro vencedores em Ti. Eu nos declaro, Senhor, vitoriosos em Ti. Em nome de Jesus, eu oro, amém e amém. Glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor esteja, nesse momento, usando o Roberto mais uma vez. Que Deus te abençoe, Roberto, você, sua família. E aí, e que tenham todos saúde também, física, mental e espiritual. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana foi corrida, né? Quase que a gente não viu você lá no grupo. Mas que o Senhor continue sendo com você. Que Deus te abençoe. Vou fixar seu bloco aqui. Obrigado, Gil. Que Deus abençoe também cada um de vocês. Estamos aqui para mais um tema. Hoje a nossa abordagem vai ser falarmos um pouco sobre Josué de 1 a 5. Eu fiz uns resumos aqui para a gente ir verificando, porque tem muita coisa bacana aí nesses primeiros capítulos de Josué, ou de Juízes, desculpa, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que, se possível, vocês tivessem as Bíblias de vocês na mão, tá? Inclusive, vou tirar aqui. Peguem a Bíblia de vocês na mão. Vou até pegar a minha aqui. Só um minutinho. Porque aqui tem que fazer uma... para facilitar, senão fica... Então, vamos abrir nossas Bíblias aí em Juízes 1. Deixa eu só colocar. Aí. Então, vamos lá. Juízes 1.
Nós vamos pegar algumas lições aí. Fazer uma leitura. Bom, lá no capítulo 24 de Josué, tem a morte de Josué, certo? Então, mostra ali que Josué faleceu, foi sepultado onde os ossos de José, tudo certinho. E aí começa o livro de Juízes. Os Juízes é basicamente a nossa vida. Lá em Juízes vai ter muitos altos e baixos. Esse povo vai estar bem, esse povo vai estar mal. Vai ser uma. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, estamos. Ah, então tá bom. Beleza. Que eu tô tentando fazer um negócio aqui, não tá dando certo. Tá, não tá me aparecendo, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, não tá aparecendo não, mas dá pra ouvir você. Ah, então beleza. Eu vou deixar então. Então, meus queridos, lá em Juízes 1, nós vamos ter algumas importantes lições. Só que, no geral, o livro de Abre a sua Juízes. câmera, Roberto, não está aparecendo só seu rosto. Aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio para. É que eu queria deixar. Só que quando eu abro. Não sei o que está acontecendo e colocou a flama. Bom, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. Eu queria abrir o WhatsApp junto, porque eu fiz o meu resumo e deixei no WhatsApp. Então vamos lá. Juízes 1, vamos começar a leitura aí, senão não dá tempo. Diz o seguinte: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte. Pelejemos contra os cananeus, e aqui diz: e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele. Subiu Judá
E o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezedeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram e, prendendo-o, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Zedeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo de minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E os levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-o, passaram-no a fio de espada, pondo fogo na cidade. Bom, aqui nós temos algumas lições importantes. A primeira delas é que o povo de Judá, na verdade, o povo de Israel, aqui diz que o povo consultou o Senhor. Vocês lembram que anteriormente esse povo não consultava a Deus, né? Mas Josué era alguém que sempre consultava a Deus. Ou seja, o exemplo de Josué, o povo começou a seguir. Então, sempre que o povo tinha alguma coisa para fazer, eles faziam o quê? Consultavam a Deus. Então, Josué, de alguma forma, ele foi alguém que conseguiu dar um exemplo. E esse exemplo acabou ficando, tá? Então, o povo aprendeu com Josué a pedir conselhos a Deus, a sempre consultar a Deus antes de fazer as coisas. Isso é um exemplo para a gente também, ok? Uma outra lição boa que não dá para ver se você não conhecer sobre as tribos é que Judá era a maior tribo de Israel, tá? Então Judá, ele era muito grande. E ele não precisava de ajuda porque Simeão era a menor das tribos. Então o que Simeão ia ajudar a Judá? Simeão tinha, uma proporção aí, Simeão tinha 1.000, Judá tinha 30.000. Era uma proporção muito gigante, sabe? Só que Judá pediu para Simeão ajudá-lo. E vice-versa, porque depois Judá ajudou Simeão, que teria mais dificuldades para conseguir as terras, tá? Então Judá, mesmo sendo maior, ele pede ajuda a Simeão, que sendo a menor. E isso demonstra humildade em pedir ajuda, tá? E não foi porque Judá precisava de ajuda, mas foi porque Judá queria entrelaçar laços com o irmão, né, com Simeão, com a tribo de Simeão, e estava querendo ajudá-los. Porque se não tivesse Judá, Simeão seria muito mais difícil ele conseguir as terras que eles precisavam, tá? Porque ele era a menor tribo. Uma outra coisa é lá a partir do capítulo do verso 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e eram dantes o nome de Debir Kiriat-Sefer. Disse Calebe, olha isso, hein? A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Aksá por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aksá por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai. E ele a pegou do jumento. Então Calebe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fonte d'água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que nós temos de lições aqui? A primeira coisa que eu peguei é que se uma mulher motiva tanto, que o Tiniel ficou motivado demais. A Aksá devia ser uma lindeza, hein? E ele foi com tudo que ele tinha para conseguir essas terras, para conseguir Aksá. Imagine como deveria ser nossa motivação só por confiarmos em Deus. Se uma mulher fez com que Otiniel, né, tivesse
tanta vontade de conquistar essa terra, imagine o que deveria acontecer comigo e com você de ter essa motivação em Deus, né? O que nós não deveríamos estar fazendo por Deus? E uma outra lição é que não adianta a gente só pedir. A gente precisa conquistar. Então, a Axa pediu ao pai dela algumas terras, algumas fontes. Só que o pai dela falou, então tudo bem, é de vocês. E aí, a partir do versos seguintes, do versos 16 em diante, vocês vão ver ali que houve algumas batalhas para eles conseguirem essas coisas, tá? Então, a oração não é só pedir, a oração também tem ação, e é por isso que é orar e ação, tá? Então, a oração não adianta a gente só cruzar os braços, pedir a Deus e olha, Senhor, não, a gente precisa demonstrar a Deus que realmente a gente quer aquilo. Então foi exatamente o que aconteceu nesses capítulos, ok? No capítulo 2, nós temos aqui uma repreensão. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com moradores dessa terra, antes derribais os seus altares, contudo não obedeceste à minha voz. Que isso que fizeste? Pelo que eu também disse, não expulsarei de vós, antes vós serão adversários, e os seus dedos vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todo Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a este lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Bom, o que nós temos aqui de lição importante nesse capítulo? Duas coisas importantes nesses primeiros versos. A primeira delas é que Deus sempre nos alerta. Aqui é o próprio anjo do Senhor. Vocês sabem bem quem é esse anjo do Senhor. Eu já falei com vocês durante esse ano que o anjo do Senhor é o próprio Cristo, tá? Então, Jesus aparece agora ao povo como anjo e fala para eles, gente, vocês estão mal aí. Eu pedi para que vocês eliminassem os altares, destruíssem esse povo, porque eles vão te atrapalhar a vida espiritual. Se vocês deixarem eles fazerem o que desejarem, não vai dar certo. Então o povo ouviu a voz de Cristo e chorou, tá bem? Então a primeira coisa é, Deus sempre nos alerta. Ninguém aqui vai ficar toda a sua vida no erro em alguma coisa sem que Deus nos ajude, tá? Então Deus sempre vai dizer, olha, isso daí não está fazendo bem. Isso vai aparecer alguém de saúde, vamos supor. Vamos supor que vocês tenham algum problema para entender a área da saúde. Então, aí o que acontece? Aparece alguém alguma vez na internet, às vezes vai aparecer na televisão, às vezes vai ser um irmão pregando e vai falar sobre aquele ponto, às vezes vai ser você fazendo o ano bíblico e descobrindo que é errado fazer tal coisa, mas sempre Deus vai estar nos alertando, ok? Uma outra coisa é que não dá para escolher Deus e os ídolos. A gente vai precisar abandonar os ídolos para ficar com Deus. Então, isso é uma batalha muito grande, muito forte. Eu mesmo estou passando uns momentos durante essas semanas muito conturbado, complicado, às vezes desanimado, mas a gente precisa manter o foco, tá? Então, ore por mim para que eu mantenha o foco, tá? Eu fiz uns pactos com Deus durante essa semana e estou aí no cumprimento deles para que eu possa melhorar a vida espiritual, avançar mais forte. Então, orem por mim, pela minha família, tá bom? Porque a gente precisa de muita oração, pois nós precisamos eliminar os ídolos. Então, eu preciso tirar algumas coisas da minha vida que estão me atrapalhando a ter mais contato, mais gosto pela palavra, mais gosto por oração. E eu fiz esses pactos com Deus essa semana e espero estar colocando em prática, né? E vocês devem fazer o mesmo. Se tem alguma coisa atrapalhando vocês,
faça pactos, porque pactos é coisa forte, é coisa que de fato a gente precisa fazer, tá bom? Uma outra coisa importante é que nós precisamos estar abertos para ouvir e sentir as palavras de Deus. Não adianta a gente, né, se o povo aqui não tivesse a fim de ouvir o anjo, não ia adiantar nada. O Jesus ia vir, falar, 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 ele ia embora e o povo ia continuar. Só que não. O povo aqui, nesse momento, eles choraram, eles entenderam, tá? Depois vai ter a morte de Josué, tá? Agora o que vai acontecer? Lembra que eu falei que lá no capítulo 24 de Josué ele morreu? Agora vai voltar no tempo e explicar como foi essa morte. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo, o Senhor, todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, que vieram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da herança. Foi também congregada a seus pais toda a geração. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então, até Josué estar vivo, todo o povo estava certo. Eles estavam confiantes em Deus, eles faziam as coisas de Deus, eles não titubeavam. Quando Josué morre, eles fracassam, né? E aí já começam a servir os Baalings, ou seja, os deuses de Baal. Deixaram o Senhor Deus, seus pais, que os tiraram do Egito, e foram após outros deuses, entre deuses das gentes que havia ao redor. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal é o deus mais falado no Velho Testamento, tá? Ele era, na cabeça do povo, era um deus muito poderoso, tá? Então, Baal era o deus a ser confrontado no Velho Testamento, tá bem? E Astarote era uma deusa da fertilidade, uma deusa mulher, no caso. Ela não tinha ali as pernas e os braços, ela ficava em cima de um jumento, alguma coisa do tipo. E ela também era uma deusa muito forte no Velho Testamento, tá? Pelo que a ira, quando eu digo deusa muito forte, ó, vocês entendam que deuses não é forte, tá? Mas é que o povo entendia que era, tá bom? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí a coisa ficou feia. Então, o que aconteceu depois da ira do Senhor? Começou a vir povos e dominarem Israel, tá? Então, a primeira coisa, nós vimos que o povo pegou um exemplo da liderança de Josué, né? Então, um líder como Josué, ele foi forte e ele ajudou a outras pessoas. Então, muitas pessoas aqui ficaram do lado de Deus porque Josué era fiel. Após a morte de Josué, o povo começou a demandar. Então, o que isso traz para nós? Que eu e você, como cristão, precisamos dar exemplo, tá? Nós precisamos ser exemplo para as outras pessoas. Então, não é fácil, porém, não pode ser impossível, tá? Então, um exemplo de líder. Seja exemplo aonde você estiver, na igreja, em casa, no trabalho, não importa, mas você tem que ser exemplo, você tem que ser diferente. Esquecer de Deus traz maldições e problemas. O povo começou a esquecer de Deus e começou a ser tomado, começou a ser. Os povos começaram a bater neles, humilhar eles, tá? E os castigos, meus queridos, sempre vêm por um propósito. Moldar caráter só acontece com provação. Ninguém molda caráter sem provação, tá? Então, não existe você moldar seu caráter na vida tranquila, boa em casa. Você vai ter que ter provações e elas que vão moldar o seu caráter. É essas provações que vão fazer você de uma pessoa impaciente, paciente, de uma pessoa que não consegue ouvir os outros ouvir, e assim por diante, tá? Então, as provações são para nos auxiliar, nos ajudar a avançar, tá bem? No capítulo 3, nós vamos ver ali algumas batalhas e servidões. Então, logo no início, começa a entrar muito povo pagão no meio de Israel.
Por quê? Porque eles abriram as portas. Eles abriram as portas para Satanás e Satanás entrou com tudo, tá bom? E aí, nós precisamos tomar cuidado com os julgos desiguais. Jugo desigual, nós geralmente usamos só para casamento, mas não, qualquer coisa é jugo desigual, tá? Se você fizer uma sociedade com alguém que não é adventista, muito provavelmente você vai ter problemas, tá? Por quê? Porque não é o melhor. Se você for fazer uma sociedade, é necessário ser de alguém que tenha a mesma fé que você, porque senão vai dar problema. Se você casar com alguém que não é adventista, vai dar problema. Provavelmente, é, vai ter pessoas que vão ouvir isso aqui que provavelmente não são casadas com adventistas, homens ou mulheres. E vai ter alguns problemas, tá? Normal ter problemas, por quê? Porque a gente fez um julgo desigual. Então, o julgo desigual, no geral, ele é qualquer coisa. Se você tem uma amizade não adventista, você vai ter que ter cuidado ali para, às vezes, uma fala, às vezes, uma fofoca, alguma coisa vai te levar a fazer algo errado. Então, tem que estar mais policiado quando for falar com não adventista. Quando eu digo assim, meus queridos, não é que você não pode ter amizades fora do adventismo ou nada fora do adventismo. Até pode, porque infelizmente, dizendo isso de baixinho para vocês, os adventistas estão pior do que o povo de fora. Porém, eles têm a mesma doutrina que você. Então, na teoria, onde eu estava explicando para minha filha o que é teoria e prática, aí eu falei, na teoria não pode bateria na igreja, na prática eles põem. Então, na teoria, os adventistas deveriam ter a mesma linha de pensamento, porque eles têm a mesma doutrina. Na prática, isso não ocorre. Porém, a Bíblia nos diz para tomar cuidado com o jugo desigual. O povo de Israel deixou entrar muito pagão dentro. Aí, você já sabe o que aconteceu. Muita coisa ruim. E Otiniel, que vocês viram lá no capítulo 2, que pegou Axa, filha de Caleb, e ele é o irmão mais novo de Caleb, ele começa a fazer a recuperação, né, de eliminar essas pessoas de dentro. Então, infelizmente, logo no verso aqui, ó, teve o julgo desigual aqui por causa de mulheres, ó, tomaram suas filhas por mulheres, deram as próprias filhas deles e rendiam culto aos deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceu de Deus. Renderam-se ao culto dos Baalins. Verso 8. Então a ira do Senhor acendeu contra Israel. Verso 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Ou seja, nós só lembramos de Deus quando a porca, né? Como que é o ditado, né? Aperta o rabo. Não é só quando precisa. Se nós não precisar, Deus fica lá no modo stand-by. E é exatamente o que acontecia muito em Juízes. Primeiro o povo fazia tudo que não podia. Aí depois eles, opa, esquecemos de Deus. Vamos lá falar com Deus para ver se ele ajuda a gente. E aí o povo falava, clamava e orava. E aí Deus mandava alguém, Otiniel. Otiniel, ele deixou o povo de Israel bem com Deus 40 anos. Até o quê? Até ele morrer. Quando morria o coitado do rapaz, o que acontecia? Voltavam de novo para a idolatria. Versos 12. Tomaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu o poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Botou consigo o filho de Amon, os Amalequitas, e feriu Israel. E serviram por 18 anos. Então ficou 18 anos o povo servindo Eglon, rei dos Moabitas. Por quê? Porque eles não lembraram mais do Senhor e fizeram o que era mal perante ele. Então, Deus tinha que o quê? Permitir os castigos para que esse povo retornasse. E é assim que acontece em nossa vida. Quando nós distanciamos tanto de Deus, coisas vão acontecer para nos voltar ao caminho, tá? Então, Otiniel ficou 40 anos mantendo esse povo na linha, aí ele morreu, o povo voltou a fazer o que não devia. Então o povo vai clamar novamente. Então os filhos de Israel clamaram, verso 15 do capítulo 3, ao Senhor. Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel a tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Bom,
Aqui nós vamos ter algumas lições muito importantes. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em cada detalhe. Primeira coisa, que Eglon, ele era esquerdo, ele era canhoto, tá? E a espada dele ficava do lado direito. Por quê? Porque ele tinha que fazer assim, ó. Tirar a espada do lado direito e puxar. Por que eu estou dando esses detalhes? Olha que história incrível. Eu estudei muito sobre essa história, eu achei muito interessante. E muitos filmes do mundo copiam essa história aqui. Vocês vão saber por quê. Olha isso. Verso 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, ou seja, ele tinha um punhal mais ou menos do tamanho do braço dele, tá? E cingiu debaixo das suas vestes, ao lado direito, ou seja, como ele era esquerdo, ele colocou do lado direito para tirar, tá? Levou tributo a Eglon. Então ele pega o quê? Ele pega várias coisas ali e vai levar até Eglon. Por quê? Porque o povo de Israel já é sujeito a Eglon. Então Eglon achou, nossa, eu vou receber presentes. Que maravilha, eu vou receber presentes. E a Bíblia deixa claro que Eglon era gordo. Olha isso aqui, ó. Tá escrito na minha Bíblia desse jeito, tá? Era Eglon um homem gordo. Então Eglon era obeso. Então, o que que acontece? Aqui nós já temos um problema que é a falta de saúde, né? Porque você ser obeso, você está acima do peso, é porque você não está fazendo as coisas como deveria ser feito. Então, nós estamos com um problema aqui de saúde e vocês vão ver que isso causou todo o problema para Eglon. Tendo entregado o tributo, despediu da gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer, ó rei. O rei disse: Cala-te. Todos os que estavam assistindo saíram da sua presença. Vou explicar para vocês. Eude chegou com um monte de presente e aí ele teve que vir com uma galera. Então veio todo mundo, entrou na sala de Eglon e entregaram os presentes. E ó, todo mundo voltou e foi embora. Chegou numa parte, Eude falou: Gente, pode ir embora, eu vou voltar. Então o povo vai todo embora de Israel e ele volta sozinho a Eglon. Como ele tinha acabado de entregar os presentes, o pessoal falou: pode entrar. E aí ele entra na câmara, né, ali onde Eglon está. E Eglon, ele está ali aguardando. E aí Eglon, como rei, estava com toda a sua guarda a postos, porque Eude é um inimigo, independente de ser ou não alguém que está sob domínio, é um inimigo. Então o que acontece ali? Eude dá uma tática que muitas vezes nos atrapalha na vida. Ele fala para ele: Eglon, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Quando ele ia falar, Eglon falou: cala-te. E tirou todo mundo da sala. Ficou então Eglon e Eude. Eglon era gordo. A partir do momento que Eglon era gordo, muito gordo, a Bíblia fala, tem Bíblias que falam muito gordo, era muito obeso. Então, ele não tinha o quê? Uma movimentação rápida. E dessa forma, Eude mata Eglon. Ele tira a sua espada e finca a espada. Ó, aqui diz: Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha sobre ti. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, porque não o retirou do ventre. A gordura se fechou sobre ele e Eude saiu rápido. Passou por vestíbulo depois de a serra, sobre as portas trancadas. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala estavam trancadas. Porém, os servos também erraram, porque os servos acharam que eles estavam fazendo o número 2, né? Ele estava no banheiro. Então, o que aconteceu? Deu tempo de Eude voltar, chamar a tribo de Efraim, que era uma das tribos maiores, assim como Judá, e eles desceram e mataram os moabitas. E assim, Eude liberta o povo de Israel. Olha que tática, hein? Eu já vi vários filmes de época assim, exatamente do mesmo jeito.
Ali uma pessoa vai, entrega um presente, inventa uma moda, conversa, e depois trai, é assim que funciona, né? Bom, eles devem ter lido muito Juízes 3. Então aqui a gente tem algumas falhas. A falha de saúde, porque se Eglon tivesse seguindo uma dieta, alguma coisa do tipo, ele teria uma agilidade maior para lutar, pelo menos com Eude, ele não tinha agilidade. Quando ele levantou, ficou aquele homem lá, Eude só tirou a espada, matou e não teve problema. Eglon vacila pela curiosidade e confiança, ou seja, ele foi curioso, não é um problema ser curioso. Tá? O problema é a curiosidade te deixar sem você estar alerta, que foi o que aconteceu. Ele ficou curioso, queria saber de todo jeito que o Woody queria falar para ele, e assim ele negligenciou toda a sua guarda, tirou todo mundo e mostrou muita confiança em alguém que ele não conhecia direito. Tá? Então a gente também precisa pegar algumas lições da Bíblia. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Não tem. Pode ser família, pode não ser, meu querido. Eu já tomei cada punhalada de família que eu fico, às vezes, até com medo. Então, o outro ponto que agora é favorável é Efraim. Efraim foi uma tribo que ela não ficou questionando Eude. Eude falou, tribo, vamos. Se vocês continuarem a leitura, vão ver. Ele vai falar, tribo, vamos. A tribo não ficou, será mesmo? Vamos mesmo? Não, a tribo só ouviu e foi. E eles conseguiram a vitória, ok? Depois disso, Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhão de bois e também libertou a Israel. Depois disso vai vir uma nova servidão, a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Então, nesse momento dessa servidão, vai acontecer que Débora aparece. Débora, ela se levantou quando todos se esconderam. Muitas pessoas ficam numa luta aí, né? Agora estão liberando, queriam liberar pastoras, né, no meio adventista. Isso não foi aceito pela União Geral. Mesmo assim, algumas uniões estão indo contra o que foi votado na geral, tá? Então tem alguns países que têm pastoras adventistas, um absurdo. E também aí eles colocaram as anciãs, né? Para ter mulher como anciã. O ponto é que sempre que há na Bíblia, tá? Na Bíblia, sempre que há uma mulher tomando a dianteira, é porque homens não tiveram peito para fazê-lo, tá? Então Débora, ela era um profeta, tá? E ela acabou tendo que assumir o juízo, tá? Ela ser profeta e juiz. Não era a vocação de Débora ser juiz, porém não tinha homem para isso. Então Deus escolheu a Débora, tá? Que fez um excelente trabalho, porque geralmente as mulheres são bem melhores que os homens mesmo. Então, o que acontece? Débora, ela teve que ir até, eu não vou ler porque a gente já está com o tempo ácido, mas depois vocês leiam o capítulo 4 e o 5, tá? O capítulo 4, em resumo, Débora vai ter que praticamente obrigar Baraque a ir para a guerra. Olha como que estava a situação. E olha que Baraque seguia Deus. Só que os homens da época de Débora eram frouxos. Então Débora falou, olha, eu já estou como profeta, eu já estou como juiz, eu não posso ser a guerreira. Eu preciso de um macho. E aí ela foi até Baraque e falou, opa, vamos meu filho, eu já estou aqui fazendo a função que era para você estar fazendo. Agora você precisa ir para a guerra. Então ele assume, então, né? E aí eles vão e vence a Cícera, tá? E ali Baraque, ele acaba aceitando e vence. Cícera ela tinha muitos carros, muita gente. Porém, quem não está com Deus sai perdedor. Não tem conversa, tá? Cícera tinha muito mais armas, muito mais soldados, muito mais carros, 900 carros. Israel não tinha carro. E perdeu a batalha. Entendeu? Por quê? Porque quem está com Deus sempre sai vitorioso. Ok? E no capítulo 5 é o cântico da vitória. Então Débora vai fazer um cântico ali. Tá? E ela vai começar
Esse cântico vai falar de Baraque, vai falar de Deus, vai falar do povo, e ela vai fazer um cântico muito bonito de agradecimento pela vitória, que foi uma vitória acachapante, né? Eles derrotaram um dos maiores poderes ali de Canaã, simplesmente com poucos, porque esses poucos estavam fazendo a vontade de Deus. Tá bom? E eu gostaria de finalizar com algumas perguntas. Duas perguntas, tá? Que foi as duas perguntas que Deus colocou no meu coração aqui. Primeira coisa, será que estamos precisando despertar? Será que nós estamos assim num modo em que nem o povo de Israel, eles estão tão na idolatria, tanto fazendo as coisas que não deveriam ser feitas, que eles acabam ficando em stand-by e eles precisam de um estralo para despertar? Será que estamos realmente agradecendo e acreditando que tudo em nossas vidas de bom vem de Deus? Ou estamos achando que nós temos algum mérito nisso? Porque no capítulo 5 ali dos agradecimentos, Débora vai deixar claro que Deus é o vencedor da batalha, porque era impossível humanamente eles vencerem. E ela vai falar por várias vezes nesse cântico que o povo estava necessitando de despertamento. Então, meus queridos, é por isso que eu deixo essas duas perguntas. Primeiro, você sabe que tudo que você está passando de bom vem de Deus e não é porque você é bom? E outra, será que eu e você estamos precisando de despertar da nossa vida espiritual? Principalmente a questão espiritual, meus queridos. Porque por mais que a gente esteja aqui às 5 da manhã, por mais que a gente esteja acordando todo dia e fazendo o ano bíblico, isso por si só não vai nos ajudar a ter total despertamento espiritual. A gente precisa ter um contato maior com Deus. Porque é o que eu estou dizendo para vocês. Nós já estamos no terceiro mês, né? Hoje começamos o março e 2 meses já. E eu tive várias lutas espirituais. E acredito que vocês também estejam passando por alguma coisa. Então, meus queridos, se entrelace mais. Para entrelaçar com Deus, precisa abandonar os ídolos. Então, se você tem algum ídolo que você precisa abandonar, Roberto, o ídolo é só pessoas? Não, é uma comida, é uma bebida, é um lugar que você não deve ir, é alguma coisa que você está assistindo, sabe? É alguma coisa que você está ouvindo. Tudo isso é ídolo hoje em dia. É alguma pessoa, que às vezes tem pessoas que, eu não vou na igreja hoje porque meu filho precisa, eu preciso fazer isso e isso com meu filho. Às vezes a gente coloca algum filho, alguma pessoa na frente de Deus. Obviamente que às vezes tem um filho que está precisando pontualmente aquilo. Aí você, obviamente, primeiro a sua família, depois ali você vai à igreja, você dá para você fazer as coisas com Deus, mesmo em casa. Porém, não é toda hora. Então, a gente pode fazer de um filho um ídolo, de uma mãe um ídolo, de um pai um ídolo. Tudo que toma o primeiro lugar de Deus é um ídolo. Tá? Então, que nós possamos estar eliminando os ídolos da nossa vida, para que nós possamos estar respondendo essas perguntas. Falando, Senhor, eu estou despertando, eu quero despertar da minha vida espiritual, eu quero estar mais próximo de Ti e eu sei que o Senhor é o Deus vitorioso. Se eu conseguir levantar às 5 da manhã para fazer o ano bíblico, para estar aqui, é porque Deus é bom e eu só estou fazendo o que Deus pede. Se eu conseguir ir hoje para a igreja, passar o dia na igreja, cultuando, ajudando meus irmãos, é porque Deus é bom. Porque se eu conseguir devolver meu dízimo, minha oferta hoje, é porque Deus é bom. Saiba que eu e você somos trapo. É Deus que faz a obra em nós. Mas para isso você precisa permitir. Então não fique como Israel. Infelizmente, Israel ficou muito alto e baixo, alto e baixo. Deus quer que a gente se permaneça no alto. Nem sempre é fácil, né? Porém, é possível se estivermos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo sábado. Amanhã nós vamos falar sobre Sansão, que é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. E amanhã a gente vai tirar tanta lição que vocês não vão aguentar, hein? Então não deixe de estar aqui conosco amanhã às 5 da manhã, tá bem? Vamos fazer uma oração? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, acabamos de aprender muitas lições importantes. Primeiro que precisamos ser exemplos para nós, para as outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado
só lembrar do Senhor nos momentos difíceis, precisamos estar com o Senhor nos momentos tranquilos e alegres também. Pai querido, também vimos aqui a negligência com a saúde, derrotou Eglon, a curiosidade, a alta confiança em si mesmo, tudo isso problemas que acarretaram na destruição de Eglon, mas no seu povo de Israel saindo da escravidão, né, meu querido Deus. E aqui nós estamos escravos do pecado, querendo eliminar este mal da nossa vida, e nós precisamos totalmente de Ti. Que nós possamos responder essas perguntas, colocando o Senhor em primeiro lugar, fazendo dos ídolos a enterrar esses ídolos, deixá-los, pois nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Pai. Perdoe nossos pecados, que não são poucos, são muitos pecados, e nós necessitamos totalmente da Tua graça, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. É isso que diz lá em Salmos 100, verso 5. Pai querido, permaneça conosco nesse sábado. Que seja um sábado deleitoso, um sábado prazeroso, um sábado para fazer a Tua vontade, missão, família e estar cada vez mais próximo de Ti. Que nós possamos colocar o Senhor nesse feriado, que é um feriado maligno, né? Nós sabemos o quanto o carnaval é terrível. Satanás usa muito esse feriado para destruir famílias, destruir pessoas. Pai querido, tenha misericórdia de todas as pessoas que vão estar nesses lugares terríveis. Que nós possamos estar aqui em nossas casas orando pelas pessoas. Nós temos parentes que possivelmente vão estar em lugares como esse. Tenha misericórdia deles, Pai. Nos ajude a entender que não adianta essa idolatria pelo mundo, mas que nós precisamos estar focados em Deus. Pai querido, mais uma vez eu peço perdão por cada um dos nossos pecados. Nos ajude a estarmos confiantes nesse dia, na Tua presença. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado Amém. por mais esse dia.